Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Se você chegou à preparação trabalhista e ainda não está inscrito, clique aqui, inscreva-se e receba em primeira mão todas as notificações e os avisos dos nossos vídeos. Estou aqui em Cuiabá com Genival, analista do TRT da 23ª Região, que é, não só por ter passado no concurso público, mas também por isso, que é um vencedor na batalha da vida, pois Genival, ele é 100% cego. Ele é portador de deficiência física essa, que é limitadora, mas ele está aqui para provar que não se acovardou frente às limitações da vida e para dar uma injeção de motivação, para contar um pouco da história dele e dar a visão, perdoe o trocadilho, de quem está do lado de cá tendo que ter passado por muito maiores dificuldades que certamente uma pessoa que não possui a cegueira em sua vida. Seja bem-vindo, Genival, e me fale um pouco sobre a sua deficiência. Você é cego de nascença? Como é que foi isso? Professor Daniel e aos amigos concurseiros do canal, né? Eu nasci com glaucoma. Até 5 anos tinha um pouco de visão, mas baixa visão, que a minha mãe teve rubéola na época durante o período da gestação. E aí, aos 5 anos, perdi a visão total, fiquei só com resíduo de claridade, que eu ainda consigo ver a luz, né? Assim, uma luz forte, eu ainda consigo. E foi isso, né? Cegueira desde criança. A gente sabe que a nossa sociedade ela não tem, muitas vezes, um grau de acessibilidade adequado para os portadores de deficiência. Como é que você, por exemplo, estudava um material de concurso? Você estava me falando que fez vários concursos, mas o último concurso de analista do TRT da 23ª Região, como é que você estudava, por exemplo, a matéria de, direito constitucional? Bem, eu comprava material, né, de alguns cursinhos, e eles vinham em PDF, eu transformava eles em bloco de notas, outras vezes para o Word. E aí a gente utiliza no computador um software com o nome de NVDA, ou às vezes o JAWS também, e esse software ele faz a leitura de tela para a pessoa, né? Para quem é cego. Como também esse leitor de tela também era disponibilizado geralmente pela Fundação Carlos Chagas no dia da prova. Então você só escutava todas as aulas? Escutava, praticava exercícios também, mas assim, tudo utilizando as setas, né, porque a gente não usa o mouse, e a concentração assim dobrada. E muitas das vezes, professor, a gente comprava material, eles vinham com aquelas, com bloqueio, né, aquele, não sei, criptográfico, né, acho que é o nome que se usa. E a gente não conseguia converter ele para bloco de notas, ele ficava no PDF e era terrível para a gente usar, porque você teria que passar o texto e você não poderia alterar nada ali. Aí você é obrigado a ler as 50 páginas que vinha, você não tinha como você marcar e parar o texto e voltar a ler o que você deixou de ler. Realmente a dificuldade era assim, muito grande, e hoje ainda permanece, né? Porque não existe material acessível. A gente consegue tornar ele acessível, mas através de muitas dificuldades. Você na sua trajetória, por exemplo, quando você tinha que fazer uma prova discursiva, como é que você fazia a prova discursiva? Eu digitava para o ledor, né? Porque eu, quando ia fazer prova, solicitava o computador com software de leitura e também solicitava um ledor, porque para a prova de português, que geralmente em português eu gostava que a pessoa lesse. Ledor é uma pessoa designada pela banca para ler para você? Para fazer a leitura. Certo. E aí eu digitava a redação para essa pessoa e a pessoa depois digitava para mim, aí eu passava para o computador e eu fazia as alterações que eu julgava necessário. Salvava e a fundação imprimia, o mesmo fiscal que era o ledor imprimia e a fundação arquivava essa prova para correção. A legislação você também escutava ela em áudio? Tudo em áudio, com a leitura de tela do computador. Certo. E como é que foi essa decisão de prestar concurso público? Tinha alguns amigos na época que faziam concursos e aí eu comecei a me espelhar, né? O meu primeiro concurso que eu passei
foi do Detran, lá em Alagoas, que eu sou de lá, né? Aí trabalhei 8 anos na Seretran de Arapiraca e em 2005 eu comecei a estudar para concursos federais, entendeu? Então você estava me dizendo, você foi aprovado no Detran de Alagoas, no TRE do Pará. Isso. E Você coleciona aprovações, a gente pode dizer dessa maneira. na verdade, eu fiz concurso em 14 estados, né? Passei de ser nomeado em 4 e 4 federais e um do estado também, que é o de Alagoas. Aí trabalhei 1 ano no TRE do Pará, depois troquei pelo TRT do Mato Grosso do Sul, mesmo cargo. Em seguida fui nomeado no TRF da 5ª região, né, para Alagoas. E aí não tomei posse porque eu almejava o cargo de analista. Aí preferi ficar no Mato Grosso do Sul e até passar para analista, que foi aqui no Mato Grosso, né? Hoje eu sou analista judiciário do TRT da 23ª. Então você preferiu não ir para Alagoas porque você tinha como meta passar no cargo de analista. Se você voltasse para Alagoas, você teria aí uma distração mais ou menos. Exatamente. Com a convivência familiar. Exatamente, que às vezes a família também, de certo modo, influencia as nossas decisões, né? E você morando longe, tem um lado bem positivo, porque você vai se concentrar mais nos estudos. Na época que eu estudava, eu mantinha uma média de 4 horas diária e final de semana 7, 8 horas, né? E tinha a seguinte ideia, que o concurseiro, ele tem que ser como um time de futebol. Ele só consegue passar se ele se preparar bem, se ele estiver bem fisicamente, psicologicamente, e ele tem que partir para cima, mesmo que ele venha não obter êxito, né? Mesmo que não venha ganhar a partida, mas que ele perda com dignidade, lutando, entendeu? Era essa ideia que sempre que eu tive em concurso público. Você estudava 4 horas nas semanas porque você trabalhava já? Eu trabalhava, e aí não era inviável, mas o final de semana realmente era dedicação total. Você vê, muitas pessoas que relatam ter dificuldades para estudar para concurso público, possivelmente elas não tiveram, certamente elas não tiveram as dificuldades que você teve. Você pensou em desistir em algum momento? Não. Nunca passou pela sua cabeça? Não. Eu sempre teve concurso, como eu falei, fiz muitos concursos, teve concurso que eu nem fui classificado, mas eu sabia, tinha consciência que o meu melhor eu dei. E algumas coisas que eu não conseguia também era por falta da visão, claro, né? Porque quem tem visão tem facilidade de pesquisa, ele tem material à disposição, entendeu? Ele tem a visão, a memória visual é uma coisa fantástica, porque assim, a gente ouve, escuta no computador, também no celular, que hoje também tem muitos aplicativos também no celular que você pode usar, mas nunca vai se comparar a memória visual com a memória auditiva. Não dá nem para comparar. Mas é isso aí. E outro detalhe também, professor, que eu gostaria aqui de falar para os concurseiros, que eu fui alfabetizado com 18 anos. Fiz a primeira série utilizando o Braille, lá em Alagoas, em Arapiraca, com 18 anos. E com 28 eu já havia terminado o ensino médio, né? Fiz provão, supletivo, aquela coisa toda. Quer dizer, foram inúmeras as dificuldades. Você veio se formar na faculdade com quantos anos? Com 35. Você tem quantos hoje? Tenho 45. Então, assim, sua vida foi permeada por batalhas. Muitas lutas. E outra, quando você passa no concurso, não está nada resolvido, porque você tem que arrumar meios de se adaptar, você tem que eu tenho aquela premissa que a gente também, como servidor público, tem que ser produtivo, entendeu? Embora tenha com as suas limitações, mas a gente tem que ser produtivo e procurar sempre o melhor e aprender novas atribuições, né? Hoje eu trabalho na Secretaria do Tribunal Pleno, aqui no TRT, mas eu pretendo aprender novas atribuições para poder dar o meu melhor como servidor público também. Bacana. Você, quando viajava para fazer concurso, você também passava por algumas dificuldades. Teve algumas histórias mais engraçadas, outras mais trágicas que você gostaria de compartilhar? Sim, eu vou falar primeiro dos desafios. Uma vez eu fui para Santa Catarina
Viajei 56 horas de ônibus. É longe. Aqui para nós, para o pessoal do canal, não vão me hostilizar, mas eu fiquei quase 3 dias sem tomar banho, porque a coisa era feia. Porque assim, ou você tomava banho e não comia, ou comia e não tomava banho. Aí eu preferia comer e não tomar banho, só tomar lá no hotel. Você foi de ônibus de Alagoas para Santa Catarina? Santa Catarina. Foi para prestar que concurso isso? Era do TRT da 12ª região. E assim, outro fato engraçado... Nesse concurso do TRT-12, você passou? Não, esse eu não passei não. Aí você enfrentou 56 horas para ir, 56 horas para voltar e ainda não passou? Ainda não passou. É bronca, viu? Agora tem fato engraçado também, professor. Eu fui fazer o concurso do TRT do Espírito Santo, da 17ª, e eu também fui de ônibus, porque, assim, o que eu pensava? Eu não vou ter dinheiro todo tempo para passagem aérea, né? Porque concurseiro não tem aquele negócio assim de se programar, não. É o campeonato correndo e você tem que partir para cada partida, né? Comparando, fazendo um trocadilho com o futebol. E aí o que acontece? Lá em Vitória, tinha uma moça lá, uma senhora pedindo esmola, que estava enchendo a cara, estava bêbada. E ela assim, olha, eu enchi a cara, eu quero ajuda, que eu preciso voltar pro interior. Aí ela pediu ajuda a todo mundo, aí tocou no meu ombro para eu ajudar também. Aí eu virei para dar um dinheiro a ela, e aí foi que quando ela viu que eu era cego, ela não quis receber a minha ajuda, entendeu? Você não, aí eu até respondi para ela assim, brincando. Moça, receba aqui, é mais fácil receber do que você aí, entendeu? Eu sou cego, povo, é mais fácil de dar do que você. Aí ela começou ela disse, não, você não ajuda não. Ela disse, tá ruim, até o bêbado se acha melhor do que eu. Foi um fato assim engraçado. E outra também que eu achei bem interessante foi em Campo Grande, que eu fiz a reserva do hotel. Aí quando cheguei lá, eu disse, amigo, veja a reserva aí de Genival. Aí ele falou assim, mas aqui, senhor, só tem uma pessoa. É o senhor mesmo? Sim. Mas você não está acompanhado? Não. Aí eu tive que explicar para ele que ia fazer concurso. E eu fui quase explicar a minha vida quase toda, literalmente, para ele, porque ele ficou assim, admirado, porque eu estava indo fazer o concurso sozinho, né? Mas sempre foi assim, muitos desafios, foram fatos engraçados que aconteceram, outros também, né, que eu não vou relatar aqui, mas foi sempre essa luta, mas que a gente tem que manter a fé, a determinação, a força e aquela coisa que eu falei no começo, mesmo perdendo, você tem que perder com dignidade, você tem que dar o seu melhor, né? Porque bem que eu queria ter a visão para poder pesquisar, para poder ler aí com agilidade, né? Eu acredito que muitas pessoas que têm os sentidos completos terminam por dar esses sentidos como sendo fatos presentes de Deus e não valorizam o real sentido de você poder tocar, poder ver, poder com independência fazer aquilo que a sua visão, sua audição permitem. Você deve ter passado, acredito eu, por dificuldades econômicas para, por exemplo, ter que ter tomado 56 horas de ônibus até Santa Catarina. Exatamente, porque na verdade, assim, eu trabalhava no Detran, né, o que eu recebia dava só para pagar as contas e eu tinha que me planejar para outros concursos. Eu não poderia gastar tudo numa viagem só, única. Então você tem que tinha que ter planejamento, você tem que ter, reservar o hotel. Eu não ia para hotel 5 estrelas, é claro, né, professor? Eu ia para hotel bem básico, entendeu? Ele tá no limpo, se bem que eu não ia nem ver a sujeira do hotel, né? Não ia ver nem a sujeira, né? Mas aí eu ficava naquele cantinho. Eu lembro que eu fui fazer um concurso no Maranhão, lá, foi até em Caxias, o TRE do Maranhão, e na noite do concurso, ligaram um trio elétrico bem na frente do hotel. Eu disse, esse deve ser meu concorrente, entendeu? Mas foi muito engraçado. Muitos fatos assim que chamam muita atenção, né, dessas viagens que eu fiz. Você tem planos ainda no serviço público em termos de fazer novas provas, buscar outras carreiras? No momento não, professor. Eu acho que eu parei um pouco, né? Às vezes eu penso em voltar a estudar, mas eu realmente acho que eu cansei um pouco. Mas eu confesso que a vida de concurseiro é muito gostosa também. Essa competição de você tá firme, forte, né? Mas eu fui um concurseiro nato e eu acho que
Na época que eu fazia concurso era muito chato, porque começava a conversar com a pessoa e já puxava assunto de concurso. Concurso, eu respirava concurso. Entendeu? E você passou muitos anos da sua vida em função disso? Aproximadamente 5 anos. Até conseguir a aprovação no tribunal aqui? Até eu conseguir a aprovação aqui. Mas eu fiz inúmeros concursos. Foi 14 estados, né, que eu visitei. Dos 27 você foi a metade, mais ou menos? Mais ou menos isso. Foi de norte a sul do Brasil. Né, situação também engraçada. Agora lembrando, no Rio Grande do Sul, eu saí do local de prova e fui para o aeroporto. Me informei do moço como é que chegaria lá no aeroporto porque eu não ia pagar táxi, porque eu estava quase sem dinheiro, né? E aí o que acontece? Eu peguei acho que era um trem ou era um ônibus, e eu sei que eu desci do local do aeroporto e peguei uma espécie de uma passarela. Como é que você faz para pegar um ônibus que você não sabe, assim, você não conhece a cidade? Como é que você faz, mais ou menos? Como é que você fez? Eu peço informações, né? Quem for passando? Quem for passando e me certifico, se faço uma abordagem antes do que eu deve pegar, chego lá no ponto, aí eu falo, amigo, onde você vai para tal canto? Aí a pessoa me informa, e aí dessa forma que fiz. E aí eu cheguei do aeroporto, lá, acho que quem já foi a Porto Alegre sabe, acho que desse ônibus, ou foi de um trem que eu desci, não estou lembrado aqui, e eu peguei lá uma espécie de uma passarela que era como se fosse um viaduto, e eu começava a caminhar, e o cara dizia, você vai aqui direto que vai chegar no aeroporto. Eu caminhava, não encontrava o local, e não encontrava assim ninguém que pudesse pedir informação. Com o barulho dos carros embaixo, eu perdi toda a noção de ambiente, né? De quem vinha ali por perto. E eu sei que eu caminhei uns 10 minutos e não encontrar ninguém. Aí foi quando uma pessoa apareceu e eu simulei que estava perdidão mesmo ali, porque estava realmente perdido. Aí a pessoa me ajudou e eu cheguei no aeroporto, mas bateu um desespero, entendeu? Porque eu não encontrava ninguém ali para mim dar um auxílio. E os carros passando embaixo e aí eu pensei, vou simular que vou pular isso aqui para ver se alguém aparece, entendeu? Você deve ter encontrado muitas pessoas boas no seu caminho também para lhe ajudar. Muitas pessoas boas. Eu lembro de um casal que me ajudou em Londrina a ir para chegar no sair do hotel, me levar no ônibus. Eles foram bem legal. Eu lembro da esposa do moço, que era Cristiane, parece que era isso. Teve outras pessoas que eu conheci também em Goiânia, até hoje mantenho um contato, né? Também que é concurseiros. E realmente é uma vida assim, muito legal, né? Você vê que você mesmo com a sua limitação, você não perde o brilho, não perde o desejo, não perde a vontade de persistir. E assim, você tem a sua condição, a sua limitação, mas isso não é motivo para você parar. O que é que foi mais difícil em toda essa trajetória? Assim, ou um ou dois ou três pontos que foram assim cruciais em termos de dificuldade para você? Um dos desafios são os preconceitos, né? Que realmente isso existe com as pessoas. Eu lembro até de um fato que eu fazia cursinho e as pessoas lá não evitavam falar comigo sobre concurso. Assim, a gente puxava assunto e eu percebia, assim, de forma nítida, que a pessoa não dava aquela importância toda, né? Aí eu sei que no final do concurso eu fui o único aprovado do cursinho no concurso TRF. De 30 questões de direito, eu acertei 28. Fui muito bem. Só fui péssimo em matemática e raciocínio lógico, que para mim não teve lógica nenhuma ali. Entendeu? Aí o que acontece? Aí o professor me chamou para dar uma palhinha, falar sobre o desafio, né, do concurso. Aí eu falei, pessoal, aí eu cumprimentei a todos, né, do cursinho, e falei que passar em concurso não era difícil, porque naquele concurso do TRF, até cego passou, entendeu? Foi bem engraçado, quis até brincar com o pessoal, né? Mas isso aí, um dos pontos foi, acredito que ainda seja preconceito que a gente tem, mas também teve coisas muito boas, porque eu passei a morar sozinho, aprendi a cozinhar, faço academia, vou para o trabalho só, pego o ônibus, e me viro razoavelmente bem.
É isso aí. Esse foi Genival, analista no TRT-23, portador de deficiência, tem cegueira desde a infância, contando aqui um pouco da sua vida, da sua história belíssima, de superação, de não se acovardar e de sonhar, ainda que com a limitação. Genival sonhou, conquistou, e você vê que ele ainda sonha em ser um servidor público melhor, aprender novas capacidades, assumir novas atribuições e tocar seu projeto de vida. Fica a lição aqui desse guerreiro. Um grande abraço, até mais. Obrigado, professor, pela atenção, e a todos que assistiram aqui meu depoimento. Obrigado e fiquem com Deus. Amém, um abraço.